Temos dois livros com o nome de Macabeus na Bíblia, e ambos exaltam as virtudes dos judeus piedosos e zelosos pelas tradições judaicas, que não se deixaram contaminar pelas práticas do Império Grego. O título Macabeu foi extraído de 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 4, onde lemos: Judas, chamado Macabeu, que é um dos heróis e responsável pela organização da resistência e pela revolta judaica para reconquistar a liberdade religiosa e recuperar a centralidade do culto na cidade santa de Jerusalém. São os três filhos de Matatias Macabeu, chamados os irmãos Macabeus, Judas, Jonatas e Simão, que irão reconquistar a liberdade para Israel diante de todo o sofrimento imposto pelo Império Grego, especialmente pelo general Antíoco IV Epífanes. Após a morte do pai, os três filhos vão sucedendo no comando, um após a morte do outro, mas sempre ocupando lugares de destaque junto ao governo local e sempre tentando fazer alianças pela libertação do povo judeu, inclusive com os romanos. O primeiro livro dos Macabeus descreve o sofrimento do povo judeu e os adversários que se enfrentam. De um lado, o helenismo conquistador, que encontra cúmplices, inclusive entre os judeus, e do outro lado, os judeus que defendem a lei e o templo, com todas as tradições e os costumes judaicos. De um lado, Antíoco IV Epífanes profana o templo e desencadeia uma feroz perseguição contra os judeus, e do outro lado, o judeu Matatias lança o apelo à guerra santa em defesa das tradições judaicas. Todo o livro se divide em três partes correspondentes às ações dos três filhos de Matatias, Judas, Jonatas e Simão, em defesa da fé judaica e de todas as suas tradições religiosas, tendo como referência a lei e o templo de Jerusalém. Seu autor demonstra ser um bom conhecedor da Palestina e homem de muita fé. Interessante é ver como cada um dos três jovens macabeus, Judas, Jonatas e Simão, vai reconquistando seus direitos religiosos. Um após o outro vai dando a vida para defender o judaísmo, e isso é exaltado com louvores nesse livro. Neste sentido, o primeiro livro dos Macabeus é um livro histórico e narra o que aconteceu durante essa resistência e luta em defesa da fé judaica. Aliás, ele constituiu o documento mais precioso que temos para a história desse período de cerca de 40 anos e acontecimentos aqui relatados. Escrito por volta do ano 100 a.C., este livro tem a intenção de narrar muito mais que fatos puramente de história humana ou de batalhas entre homens. Sua intenção é narrar a história religiosa em defesa da fé e dos costumes judaicos, ou seja, como o povo judeu resistiu e venceu a estas perseguições, todas que visavam destruir a cultura e a fé judaicas. Este livro não tem dúvidas em colocar que as desgraças que estão se abatendo sobre Israel são consequências do pecado e desvios do próprio povo judeu, e atribui os êxitos e a reconquista à assistência de Deus sobre seus heróis, porque eles são fiéis. Por fim, eles são os judeus zelosos de sua fé e correspondem e compreendem o valor da lei e do templo para assegurar a identidade nacional do povo judeu. Neste sentido, o livro narra a história de como o judaísmo foi salvo da contaminação da cultura grega, totalmente diversa da cultura judaica. A fidelidade, a aliança e o fervor são reconquistados, os inimigos derrotados, e com isso a terra e o povo judeu são salvos em sua identidade e pertença a Deus.